descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente aqui na nossa casa e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos aqui presencialmente, nossos recadinhos, né? Vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy ele vai tocar, né? Ou então a gente vai ficar curioso com o WhatsApp, né? Vendo o que está ali. Então vamos deixar desligadinho para a gente poder conseguir. A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas aqui para as famílias assistidas, né? E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, com um item, dois, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria e aí faz a doação direcionada para a assistência social, poder comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema, faça uma prece para que aquele que possa, mais uma vez, nos ajude e nós consigamos atingir as nossas metas. Tá bom? Vocês viram que temos aí os nossos vídeos, passando os nossos recadinhos, mas eu quero frisar dois. Um é a nossa assistência social, evangelização infanto-juvenil do sábado, que é a mocidade que precisa de kit de higiene pessoal e infantil, escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoos para as famílias assistidas do sábado. E, como ninguém é de ferro, né, hoje é sexta-feira, então nós temos lá no nosso lanchonete nhoque, para levar nhoque ao sugo e à bolonhesa. Então, quem quiser garantir a janta ou o almoço de amanhã ou de domingo, só passar ali na nossa lanchonete já pode levar. E o último recadinho é o seguinte,
para aquelas famílias que têm dependentes químicos, seja de álcool ou de droga, ou você que é um usuário, seja álcool, droga, e quer parar. Para os familiares e para os dependentes químicos, nós temos todas as segundas-feiras, na nossa casa há mais de 10 anos, uma reunião chamada Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, que é justamente para ajudar essas famílias que têm dependentes químicos a lidar com isso, que é muito difícil, porque se a família não se cuida, ela fica tão doente ou mais do que o dependente. Então, nós temos condições de ajudar a família a se equilibrar, se fortalecer. E aquele que é dependente, que quer parar de usar a droga, que é dificílimo parar sozinho, nós temos a condição de ajudá-lo. Então, é só passar aqui pelo nosso plantão, que aí eles fazem o encaminhamento, né? E as nossas reuniões são todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Tá? Grupo de Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, para ajudar familiares de dependentes químicos e dependentes químicos. Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós, nossa querida Fátima, trabalhadora aqui do nosso grupo da sexta-feira, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, o evangelho e a prece inicial, e a minha querida amiga Raquel vai fazer depois as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Batelli, pelo irmão espiritual José. Se caíste, não te acomodes no chão, põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. Muito legal. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos juntos unir nossos corações, nos ligarmos com a espiritualidade aqui presente, pedindo para que oriente a nossa querida Fátima nas suas palavras e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender o ensinamento da noite e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Mestre Jesus, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Agradecendo a equipe pelo convite, porque quando nós recebemos um convite assim, é muito importante, porque o primeiro a escutar somos nós. Então, o recado primeiro é para nós. E agradecendo a presença de vocês, ao pessoal do Facebook também. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema de uma palavra tão antiga, mas tão atual, né? Que é a melancolia. Nós ouvimos muito falar, né? Temos muito ouvido falar em melancolia. É uma palavra antiga, mas que está atualmente, principalmente pós-pandemia, né? Tão atual. Tão um vazio que nos domina. Parece que a vida fica sem sentido. Às vezes estamos com problemas, e às vezes também isso acontece do nada. De repente, tudo fica meio esquisito, meio cinza, meio nublado, uma vaga tristeza que se apodera dos nossos corações. Quem nunca, né? Então, aí até eu trouxe o símbolozinho aí da nuvem, né? Que acho que tem dias que realmente a gente se sente assim, né? Aquela nuvem em cima da cabeça. Então, existem momentos de tristeza que nos levam a essa melancolia, que nos faz perder o sabor e a alegria da vida. Mas, como tudo na vida, se tem tristezas e abatimentos, se eles forem bem vividos e experienciados, eles vão trazer lições e frutos. Falar, nossa, mas como que a tristeza, né, vai me trazer lições e frutos? Sim, porque nós temos dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e segundo o mundo. Na tristeza segundo Deus, ela opera em nós o arrependimento, leva à introspecção. Nós vamos pensar mais em nós mesmos, vamos olhar lá no fundo de nós, olhar para dentro de mim mesmo, pensar melhor na vida. E a partir daí, galgar degraus para a melhoria. Então, essa é a tristeza de Deus, ela é uma tristeza que nos leva a ações positivas. Agora, a tristeza segundo o mundo, ela cega os nossos sonhos, as perspectivas, ânimo e sabor pela vida. Vamos cultivando sem esperança, sem buscar caminhos e soluções. Aí fica difícil, né? Então, nesse processo, né, da melancolia, ele está muito ligado também à limitação corporal, porque vamos lembrar, todos nós somos espíritos, né? E quando estamos na condição corporal, estamos meio que aprisionados. Então, essa sensação, ela às vezes fica um pouco pesada, porque o espírito ele quer mais liberdade, mas nós precisamos do corpo físico, porque é o corpo físico que vai nos fazer passar pelas provas, pelas expiações, e onde nós vamos conseguir evoluir. Então, ele é um instrumento de evolução. Evoluímos muito mais aqui encarnados do que na espiritualidade, né? A espiritualidade é a volta para casa. Nós temos que voltar aqui até estarmos aptos. Esse processo da ligação assim ao nosso corpo, né? Nós temos que pensar ali que não é só o processo evolutivo, mas também para um caminho para a libertação. Porque um dia, nós sabemos quando, há quantos milhares de anos, cada um tem o seu tempo, né? Nós seremos espíritos puros, libertos, sem necessidade de reencarnação. Ao menos que seja uma missão específica, como teve o Cristo Jesus, né? Ele veio, um espírito puríssimo, que veio para nos ensinar. Então, uma escolha, né? Um dia nós vamos chegar lá. A melancolia, ela pode ter origem em situações traumáticas do passado, tanto dessa vida quanto de vidas passadas. Pode ser por desilusões afetivas, traição, abandono, rejeição, fracasso, guerra. Bom, se eu for falar, vou ficar aqui a noite toda, né?
Então, esses fatores criaram marcas em nosso espírito, né? Então, é isso que nós vamos ter que superar. Pois se nós ficarmos presos a essa tristeza, isso vai nos minando, vai minando cada vez mais. Aí vai ficar difícil mudar o hábito, fica difícil mudar o sentimento, fica difícil mudar a postura. Então, o que acontece? Enferruja nossas engrenagens, né? Mas a engrenagem que eu estou falando é da alma, não é do corpo. Do corpo, com exercício físico, a gente resolve. Estou falando aí da engrenagem da alma. Por quê? Porque ela vai estagnar o nosso psíquico, a nossa mente. Nós afastamos, então, da nossa essência. Isso que é muito ruim, né? Quando a gente se afasta da nossa essência, perdendo a noção de si mesmo. E perder a noção de si mesmo é uma coisa muito grave. Pois nós todos, né, estamos vivendo no piloto automático, na rotina. Nós estamos fazendo coisas sem sentido. Ou pior ainda, ou não dando sentido às coisas que fazemos. Então esse processo vai nos dando uma fraqueza interior, uma falta de realização. A gente sente falta da nossa presença nas coisas que realizamos. Esse é um processo que acontece só comigo? Porque se for só comigo, eu vou embora. Agora já está encerrado. Felizmente não, né? Nós somos todos humanos em provas e expiação. Aí a pergunta, mas como nós podemos sair desse estado? Aí nós temos alguns itens que vão nos ajudar a sair desse estado, né? A paciência, olhar além da matéria, as tarefas a serviço do bem com muita alegria, o esforço, a coragem, a dedicação, a resiliência, a mente positiva. Aí até eu coloquei aí a plantinha, né, no meio do asfalto, do cimento, e ela está uma mudinha, mas ela está se vendo uma árvore. Isso é resiliência, né? Você vê o futuro com alegria. Você vê perspectiva no fim do túnel, você não desiste. Não desiste nunca, porque o ser humano ele consegue se reinventar. Isso é um dom que Deus nos deu, né? Então isso é muito importante. Então Deus nos delegou que tudo a gente faça com esforço, com coragem, com dedicação, para que isso leve a nossa mente a ficar positiva. Porque quando a nossa mente está positiva, nós caminhamos sempre em direção ao bem, mais e melhor. Esse pensamento, Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, na questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Aí os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, traduzindo aí o que os Espíritos nos falaram, ele reduziu em 3 fatores: ociosidade, falta de fé e saciedade. Então, aí eu trouxe aí uns desenhinhos, né? Mas vamos lembrar, o que eu estou falando é em relação à nossa alma, é em relação ao nosso espírito. Tá? Ociosidade, acho que vocês devem estar se perguntando, essa mulher é uma louca, né? Falando de ociosidade no mundo atual. Quando a gente levanta atrasado, corre, chega no trabalho, vai para a faculdade, volta, corre, faz, cuida. Temos 1001 utilidades, né? Aparecemos bombril ultimamente. Então, por que tantas pessoas depressivas, melancólicas, e isso acontecendo mais, cada vez e a cada dia? Porque nós vamos fazer uma separação, né? Uma coisa é a rotina insana, veloz que nós vivemos. Outra coisa é o movimento da alma. O movimento das suas potências, dos seus pensamentos, dos sentimentos. Nós temos vivido de uma forma tão agitada que cria uma ociosidade interna. Você se afasta de você mesmo. Você se afasta da sua essência. Olhamos só para fora, só para o exterior. Não olhamos para aquilo que é importante, que é o nosso interior.
Vivemos como robôs. Nossas relações são automatizadas. Vivemos lotados de compromissos, presos aos amigos e redes virtuais, mas nosso interior não vivencia, ou seja, o corpo faz, mas o espírito está longe. Porque a casca faz, mas o espírito não está lá, porque está faltando a entrega. Falta a vivência, ou seja, aquilo não agrega ao nosso crescimento moral e espiritual. E aí vem uma frase bastante simbólica, né? Cuidado com o vazio das mentes muito ocupadas. Esse mundo veloz da informatização, da internet, nos deixam tão fofinhos nas mídias sociais. Vocês já viram as mídias sociais, o Facebook, Instagram? Todo mundo é fofinho, né? Todo mundo é bonitinho, viaja, só tem coisa boa, né? Não tem nada de ruim, né? Tudo, né? O pessoal só quer mostrar o seu melhor, né? Só que tem um detalhe, muitas vezes aquela foto ali é só o corpo. Tá? Ele não está ali. Tá? Ele está fazendo um papel, ele está representando um papel. E o pior que isso não é só na mídia, você acaba levando isso. Você acaba levando isso para o seu trabalho, para o seu lar. E aí é muito complicado, porque o seu coração não está ali. E aqueles corações que estão ali no seu trabalho, no seu lar principalmente, eles sentem falta dessa presença, desse amor, desse carinho. Não há um olhar, não há uma troca de carinho. Quantos lares estão cheios do supérfluo? Crianças com iPhone, não sei o quê, mais PlayStation 10, 20, enfim. É tanta parafernália, mas você não tem ali a coisa mais importante, que é o amor, que é o perdão. Às vezes aquele lar está cheio de aparelhos e cheio de mágoas, de ressentimento, vícios, como o Jefferson nos falou, dos vícios, né? Rancores, pontos de ociosidade íntima, que nós não conseguimos tratar. Aí a importância de sempre buscar uma ajuda, porque isso vai levando a um vazio existencial. Sabe um balão inflado que a gente segura no palito? Se você soltar o palito, o balão voa. Por quê? Porque ele é vazio por dentro, ele não tem nada, ele só tem ar, né? Então, se a gente se entregar, nós vamos ficar igual a esse balão, vazio. O nosso íntimo não vai se sustentar. Então, os Espíritos trazem também que o segundo elemento aí é a fé. A fé, mãe da esperança e da caridade. Quando a gente fala em fé, hoje, infelizmente, há muita descrença, muito ceticismo, que está nos afastando da verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? A fé raciocinada, como a doutrina espírita bem nos trouxe, bem nos explicou, né? Que nas grandes questões da vida, na nossa relação com Deus, com o nosso divino, é o nosso propósito de vida. A fé repousa nessas bases. Quando as pessoas têm por fora a fé, mas no fundo, lá no fundinho, falta a coerência, a vida harmonizada com o que ela aprendeu nas escolas religiosas, não só no Espiritismo, mas como em todas as outras. A vida condizente com a consciência que precisamos ter. Mas muitas vezes tem faltado isso aos nossos corações. Relembremos então o que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé, mãe da caridade e da esperança. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aí fecha tudo, né? Porque quando você tem fé, você pode converter uma experiência difícil num degrau de ascensão. Você vai além dos obstáculos. Com a fé, nós conseguimos enxergar um futuro glorioso. E por fim, vem a saciedade. Não é aquela saciedade da fome, né? Quando a gente está com muita fome, come, ou está com o estômago muito cheio. Não é essa saciedade. Nós estamos falando de um mundo moderno, onde nós temos o culto aos prazeres, o viver o aqui e agora. Não me importa o amanhã, não me importa o ontem, eu quero o aqui e agora, tem que ser, né, o hoje. É imediatista, a qualquer custo, sem pensar nas consequências e nas outras pessoas. E nesse processo, a criatura cada vez mais tem essa sede.
Então ela vai ficando insaciável, nada vai saciando. E aí ela entra numa espiral de vícios, que pode ser o alcoolismo, pode ser a relação com o poder, querer ter sempre mais prestígio, sexo desregrado. Vira uma corrida louca lá na internet de likes e milhares de seguidores. Então, para nós analisarmos esse momento, tem uma questão também dos livros dos Espíritos, a 714, que ele pergunta: que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Pobre criatura, que devemos lastimar-te e não invejar, porque está bem próxima da morte. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra. Infelizmente, hoje nós tivemos exemplos disso, né? 5 jovens fazendo racha em Guaianazes, perderam o controle do carro, bateram de frente para o ônibus, né? Desencarnaram da mesma família, né? 2 irmãs, primo, e outros 2 estão muito feridos no hospital. O que é isso? Infelizmente, é esse aqui e agora, aquela coisa louca, né? Que a juventude deixa se envolver. Então a gente tem que cuidar muito de nossos jovens, né? Eles tinham saído de uma balada, a gente não sabe o estado em que eles estavam, nem nos cabe julgar, mas que fique o exemplo, né? E agora, e essas mães? Essa mãe que perdeu as 2 filhas, e a mãe que perdeu o filho, e a família, e esses corações dilacerados. E ao chegar do outro lado, esse imediatismo todo levou ao quê? O que eles vão encontrar? Vamos orar muito por eles, primeira coisa, né? Orar muito para que eles sejam amparados. Então, quando a gente pensa nisso, né, nesse transtorno que vai acontecer, e a gente vai pensando, não podemos nos deixar abater pelos 3 elementos. Que se deixar, aí vem a melancolia. Nós temos que buscar o antídoto. O que é o antídoto? Né? O antídoto é para o veneno. Se você tem o veneno, você tem um antídoto. Você tem o contrário dos 3 elementos. Então, você tem que procurar a reforma íntima, a renovação interior de sentimentos, humildade. O evangelho cultivado e vivido. Não podemos dar espaços às sombras, ocupar nossas mentes no serviço do bem, na luz, e lembrarmos sempre do apóstolo Paulo, que nos disse: o trabalho no bem é muralha contra as tristezas. Então, às vezes nós ficamos presos no nosso corpo e não alimentamos o nosso espírito com boas leituras, com boas conversas, com boas palestras, que hoje a internet também nós podemos usar para isso, né? Nós temos lá o Haroldo Dutra, por exemplo, que nos dá aulas e mais aulas, né? José Carlos de Luca, enfim, tantos nomes, Divaldo. Então, vamos lembrar que Emmanuel também nos fala da melancolia edificante, que é a saudade da vida espiritual e daqueles que nos precederam. Então, a nossa família, né? Que já partiram. Então, vamos nos bem preparar, o bem sofrer e o mal sofrer. Vamos nos bem preparar para que o nosso coração possa reencontrar esses corações dos nossos queridos na pátria espiritual, quando for a nossa vez, né? A fé verdadeira, a fé com fidelidade, com harmonia e coerência nos fortalece. E por fim, né, terminando com a saciedade, investir na saciedade do espírito, não do corpo só. Lembrando que, outra vez, nas palavras de Paulo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. A liberdade, ela vai estar no equilíbrio, na disciplina, na planificação do espírito, pelo encontro com você mesmo, pelo amor, pelos conhecimentos que vamos adquirindo, pelo autogoverno de nós mesmos, deixando de ser escravos do imediatismo. Assim fazendo, estaremos encontrando os recursos e caminhos para suplantar a melancolia, restabelecendo uma coisa muito importante, que é o gosto pelo viver, as cores, a harmonia, que possamos ser o bom perfume de Jesus Cristo, que por onde passa espraia essa beleza da vida, que sejamos o sal da terra, dando o sabor de viver para quem conosco convive. E o Mestre sempre nos lembrando, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agradecido pela paciência de vocês,
desejando aí uma excelente semana para todos. Vamos agradecendo a Fátima por todos esses ensinamentos que ela nos trouxe, que ela possa sempre estar aqui conosco, nos trazendo essas palavras que nos levam à reflexão. Gratidão, Fátima. E agora, vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos doar o nosso melhor, unidos em um só pensamento, um só coração, juntamente com Jesus e seus prepostos. Vamos saindo em uma caravana fraterna, passando por cada canto e recanto do nosso planeta azul, levando paz a todos os locais, a todos os continentes, os países. Vamos doando o nosso amor. Vamos pedindo para que, principalmente, esses países que neste momento estão em guerras, que leve a paz para todos esses locais, que a população desses países tenham fé de que está chegando ao fim, que vai reinar a paz entre todos. Vamos pedindo para todos os governantes destas nações que eles possam ter responsabilidade, discernimento, serenidade e fazer o melhor pela sua nação, pensando no povo, pensando na paz, na união e no amor. Vamos agora levando o nosso amor a todos os hospitais, a todas aquelas pessoas que neste momento estão num leito de dor, para que elas possam ter fé, esperança. Vamos levar nossa cura, energias de cura a essas pessoas. Vamos pedindo por todos aqueles que trabalham nesses locais, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da nutrição, da administração, enfim, todos são extremamente importantes para essas pessoas que estão lá neste momento. Que eles continuem fazendo seu trabalho firme, forte e valorosos. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que moram nas ruas e têm o céu como teto. Que essas pessoas possam ter esperança e auxílio, que mãos amigas possam levar a elas um prato com comida,
um copo com água limpa, roupas, palavras de conforto, de fé, de esperança, doar amor. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão no vício das drogas, do álcool, dos jogos, das drogas lícitas, do sexo desregrado. Que essas pessoas possam dar um basta nesses vícios, dizerem a elas: não quero mais isso para mim, chega, quero uma vida nova. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nos orfanatos, nas casas de repouso, nos asilos, que sejam levadas essas pessoas muito amor. Vamos pedindo por todas aquelas famílias que neste momento estão em desunião, que essas famílias possam repensar, unirem-se novamente, ficarem em paz, terem amor entre elas. Vamos pedindo licença agora para pedir pelos nossos amigos, nossos familiares e por nós, para que continuemos seguindo os passos do Mestre Jesus no processo evolutivo e fazer aquilo que Ele nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. E onde nossa mente não alcançou, nosso coração não chegou, e neste momento alguém esteja precisando de energias de paz, de amor, de equilíbrio, de cura, que essas energias sejam levadas a essas pessoas. E neste momento, vamos ao nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Continuem com os olhos fechados. Os médiuns não irão lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra sobre o topo da nossa cabeça. Essa luz vai adentrando, vai passando pela nossa testa, limpando nossos pensamentos, trazendo pensamentos positivos. Essa luz desce mais um pouco e passa na altura da nossa garganta, nosso órgão da fala, fazendo com que cada vez mais possamos proferir palavras de amor, palavras de bem, de incentivo. Essa luz agora desce e chega na altura do nosso peito. Lá está nosso coração. E vamos retirando deles todos os sentimentos de mágoa, de angústia, de raiva, os melindres. E vamos depositando em nosso peito amor, amor e amor. Essa luz desce, chega na altura do nosso abdômen. E lá todos os nossos órgãos serão asepsiados.
irão ser reequilibrados. Nosso estômago, nossos intestinos, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar. Essa luz vai descendo, passando pelas nossas pernas, descendo até os nossos pés, dando a volta em nossos pés e subindo pela parte posterior das nossas pernas até chegar em nossa coluna vertebral. Lá, vértebra a vértebra, estão sendo alinhadas neste momento, estão sendo reequilibradas, e essa luz continua subindo e fecha em uma cúpula protetora no alto de nossa cabeça, nos deixando protegidos, equilibrados e amparados até o próximo tratamento. E se em algum momento da semana nós sentirmos algum sentimento contrário à lei do amor, lembremos deste momento e façamos uma prece para podermos entrar novamente em sintonia com o Mestre Jesus e os amigos espirituais. Agora vamos pedindo pela fluidificação das nossas águas. Mesmo quem não trouxe seu vasilhame, mentalize os vasilhames com água de seus lares, a caixa d'água. E vamos adentrando na natureza, nas matas fechadas, nos rios, nos lagos, e vamos retirando destes locais todos materiais necessários para o preparo do nosso medicamento. Serão retirados sementes, raízes, folhas, que serão levados ao laboratório da espiritualidade maior. E lá, médicos, biólogos, farmacêuticos irão macerar todos esses materiais para o preparo do nosso medicamento, que serão depositados nos nossos vasilhames, com água, nos nossos filtros, nas nossas caixas d'água. E ao ingerirmos esta água, sempre precedidos de uma prece, da leitura edificante do Evangelho, tomemos esta água que irá nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembrando que se estivermos tomando medicamentos prescritos pelos médicos da terra, que tomemos juntamente com essa água. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui recebemos, agradecidos que estamos pelo passe que aqui tivemos, pelos ensinamentos que a Fátima nos trouxe, por estarmos saindo daqui melhores do que adentramos. Vamos dizendo em pensamento: Pai que estais nos céus, santificado. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.